E aí, galera, aqui é o JP e hoje nós vamos dar início a um dos assuntos que são base para a gente conseguir entender todo o estudo da química. Química nada mais é do que uma das partes das ciências que é responsável por estudar a matéria. No caso, aqui a gente vai entender do que a matéria é feita, entender como ela se organiza e as transformações que podem acontecer com a matéria. Tá? Então, para a gente conseguir entender todo esse contexto do estudo da química, a gente começa com esses tópicos básicos, tá certo? Então, num primeiro momento aqui, a gente vai estudar o que a gente chama de aspectos macroscópicos, ou seja, aquilo que é macro, que é observável a partir do que a gente tem aí a olho nu, por exemplo. Tá? Então, vamos primeiro conceituar o que seria essa matéria e algumas características dela. Bom, então, segundo a definição clássica, para a gente poder começar aqui, a gente precisa entender o que é matéria. Então, a gente vai separar tudo que existe em dois grupos: matéria e energia. O que é matéria? Matéria é qualquer coisa que possua massa e que ocupe espaço. Então, dois requisitos quando a gente fala de matéria: ter massa e ocupar espaço, que a gente chama de volume. Ou seja, se eu quero pensar se algo é matéria ou energia, eu tenho que pensar: essa coisa tem massa? Ou seja, se eu coloco ela numa balança, eu tenho aí variação da medida? E além disso, isso ocupa volume, ocupa espaço? Porque se caso tiver massa e tiver volume, então é matéria. Alguns exemplos: lápis, mesa, pessoas. E aí a gente começa com exemplos que podem gerar dúvida. Por exemplo, água. Água também é matéria. Mas, JP, eu não posso usar água para gerar energia? Sim, eu posso usar o movimento da água, por exemplo, numa usina hidrelétrica. Mas a água em si, se eu pego uma garrafinha de água vazia ou cheia, tem diferença na massa. E além disso, se eu pego um copo cheio de água e coloco alguma coisa lá dentro, a água vai transbordar, porque ela ocupa espaço. A mesma coisa com o ar. O ar é matéria. Ele também pode ser usado para gerar energia, mas ele é matéria, tá certo? Então a gente pensa, por exemplo, numa bexiga vazia ou cheia de ar, eu tenho diferença no espaço que ocupa, ok? E além disso, por mais que seja uma massa muito pequena, nós temos sim massa para essa quantidade de ar dentro da bexiga, ok? Por outro lado, se caso não possuir massa e nem volume, então nós temos energia. Alguns exemplos aqui: luz. Então, se eu pego, por exemplo, uma lanterna acesa ou apagada e coloco ela em cima de uma balança, eu tenho ali justamente a mesma massa. Além disso, se eu pego essa lanterna acesa e aponto para um copo cheio de água, a água não transborda, ou seja, a luz não ocupa espaço. A mesma coisa com o som, calor, eletricidade e outros tipos aí de energia. Então, essa definição básica para a gente começar a pensar o que é matéria e o que é energia. No caso, a química vai se preocupar muito com a matéria. Só que, obviamente, a gente vai usar muito dessa energia para conseguir entender como funciona essa matéria e também conseguir transformar um tipo de matéria em outro. Ok? Bom, pensando agora especificamente na matéria, a gente tem algumas propriedades da matéria. No caso, a gente vai dividir essas propriedades em dois grandes grupos. O primeiro grupo é das propriedades gerais da matéria. Como o próprio nome diz, se é uma propriedade geral, todo tipo de matéria vai apresentar. Se todo tipo de matéria apresenta essas propriedades, então a gente não consegue utilizar essas propriedades para identificar uma certa substância. Por quê? É algo comum. Exemplos de propriedades gerais aqui. Então nós temos, por exemplo, massa. Ou seja, se eu pego uma amostra de alguma coisa e eu vejo que tem uma massa de 2 quilos, só por saber que é 2 quilos não dá para saber o que é. Se são 2 quilos de água, se são 2 quilos de sal e assim por diante. 2 quilos não vai conseguir
me dar essa informação que eu preciso para identificar a substância. Outra propriedade geral é a inércia, que está relacionada com a massa. Essa inércia é muito estudada, inclusive, na física, que é uma outra parte das ciências, vai ajudar a gente a entender aí sobre a tendência de permanecer em repouso ou movimento. Mas não vamos entrar em detalhes aqui agora com esse tipo de propriedade geral. Também extensão, que está associado com o volume, né? Então, se de pequena extensão, de grande extensão. Também a gente tem a divisibilidade, ou seja, eu consigo pegar uma amostra de matéria e pegar porções cada vez menores dela, tá certo? Então, se eu pego uma garrafa cheia de água, ou eu consigo dividir em pequenas porções, e assim sucessivamente. E também impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu pego um copo cheio de água, quando eu coloco, por exemplo, uma pedra lá dentro, essa água vai transbordar. Então, aqui nós temos 5 exemplos de propriedades gerais. Pensando agora nas propriedades específicas, o segundo grande grupo. Como o próprio nome diz, se é específico, então eu tenho características que são dependentes do tipo de matéria. Se é algo específico, eu posso utilizar para a identificação das minhas substâncias. Então, aqui é muito importante que a gente conheça as propriedades específicas das substâncias. Essas propriedades específicas se subdividem em 3 grupos. São as propriedades organolépticas, que estão associadas com os nossos sentidos. Então, por exemplo, a cor, o brilho, odor, sabor. Ou seja, quando eu pego, por exemplo, açúcar ou pego sal, eu consigo diferenciá-los porque o açúcar vai ter um sabor doce, o sal vai ter um sabor salgado no nosso paladar. Okay? Então a gente tem ali, a gente faz uso dessa propriedade organoléptica para diferenciar. Se eu pego, por exemplo, um pedaço de ferro ou um pedaço de cobre, pela cor eu consigo saber, e assim por diante. Então, alguns exemplos aí de propriedades organolépticas. No caso, também nós temos propriedades específicas físicas, que são densidade, temperatura de fusão, de ebulição, dureza, solubilidade e tantas outras. Dos 3 subgrupos que eu vou falar aqui, esse segundo acaba sendo mais importante nesse momento para a gente, tá? A gente vai entender ao longo dos próximos vídeos cada um desses conceitos. Então, vamos falar um pouquinho melhor dessas propriedades físicas que vão permitir diferenciar, por exemplo, sal de açúcar sem necessariamente eu precisar provar, até porque nós podemos ter substâncias que são nocivas para a nossa saúde, ok? E também a gente tem as propriedades específicas químicas, que estão relacionadas com a reatividade química, ou seja, graças a esse tipo de propriedade que eu consigo entender por que algumas coisas vão pegar fogo e outras não, porque tem a ver com o jeito que essa substância participa de reações químicas. Para entender um pouco melhor dessas propriedades químicas, a gente gasta um bom tempo no nosso estudo para conseguir fazer previsões das reações químicas e assim por diante. Ok? Bom, a gente fecha a nossa primeira parte desses aspectos macroscópicos da matéria e continuamos logo em seguida com mais algumas coisas. Até mais!